Olá, tudo bem? Gente, eu tenho que comentar com vocês algo que passou pela minha cabeça. Antigamente, lá pelos anos 90, quando nós éramos governados pelo PSDB, do senhor Fernando Henrique Cardoso, vivíamos na era do Plano Real e tudo mais, nós tivemos, principalmente no segundo mandato de Fernando Henrique, que ele venceu, aliás, em 98, no primeiro turno, E sabe com quem o Fernando Henrique concorreu? Ele concorreu com uma chapa formada por Lula e Brizola. Pois é, olha só. Chapa dos sonhos, Fernando Henrique venceu no primeiro turno, acredite se quiser. E aí, no segundo mandato de Fernando Henrique, o Plano Real teve que ser real. Ele abriu mão da paridade cambial de dólar e real, que era mantida artificialmente às custas de muitos juros altos e de muitas dívidas externas. E então ele desvalorizou o real em 3 vezes. É isso mesmo. O real passou da noite para o dia a valer 1/3 do que valia. Tudo isso para vencer as eleições contra Lula e Brizola. A Globo suou frio naquela época. Pois bem, Fernando Henrique Cardoso, portanto, tinha um país com uma séria crise financeira por causa do quê? Das suas reservas. Não tínhamos reservas. Portanto, o Brasil, naquele período, quebrou 3 vezes. Sabiam disso? Pois é, o Brasil quebrou 3 vezes. Tem que pedir pinico, pedir esmola para a FMI 3 vezes. E Fundo Monetário Internacional, cada vez que vinha para o Brasil para trazer recursos pedidos pelo governo brasileiro, vinha com uma carta de exigências, chamavam carta de intenções. Bonito isso, né? Carta de intenções. O que eram essas intenções? Ferrar comigo, ferrar com você, ferrar com seus pais, os jovens não viram isso? Ferrar com seus avós, porque eles simplesmente cortavam muito os recursos do social, né? Tivemos, naquele período, infelizmente, muitas crianças morreram de fome nas regiões mais pobres do Brasil. Isso foi, inclusive, matéria da Veja. A Veja, que era tão tucana, ela teve que mostrar essa reportagem. Basta você procurar no Google, você vai ver. Estou falando isso porque naquela época nós tínhamos uma espécie de dependência terrível de investimento externo, porque nós não tínhamos dinheiro em caixa, percebem? E aí o que acontecia? Havia lá no Oriente o chamado tigres asiáticos, que eram países que cresceram muito na indústria nos anos 60, 70, e eram formados por Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong, Taiwan, enfim, esses países eles conseguiram crescimentos incríveis da indústria e se tornaram os tigres asiáticos. Só que passaram a ter uma crise atrás da outra, especulação imobiliária, fuga de capital, etc. E começaram a ter quebras e mais quebras. E esses terremotos lá dos tigres asiáticos atingiam a gente aqui, acreditem se quiser, porque o Brasil, que dependia de investimento estrangeiro, era um país em crescimento, chamados emergentes, eles perdiam capital investidor estrangeiro, que tiravam dinheiro daqui, que estava aplicado aqui para especulação, e nós ficávamos à deriva, passávamos a ter crises econômicas terríveis. Nós sofríamos aqui a dor de barriga que acontecia do outro lado do mundo. E por que eu estou lembrando disso agora? Eu estou lembrando disso agora porque nós estamos aqui no Brasil, né? Feriado prolongado, dia do trabalhador, muita gente viajando, muita gente no mercado, muita gente comprando presente pro Dia das Mães que está chegando, e você tem o privilégio de ter a sua mãe viva ainda com você. Infelizmente eu não tenho. Compre um presente para sua mãe, ela merece, não importa o que seja, mas lembre-se de homenagear a sua mamãe. Mas eu estou contando isso porque nós estamos vivendo um momento de calmaria. Apesar de os políticos bolsonaristas tentarem sabotar o Brasil, nós estamos vivendo um período de calmaria, na economia principalmente. E por quê? Porque o mundo está tranquilo? Tem uma guerra acontecendo entre Irã, Estados Unidos e Israel. Tem ameaça de bombas nucleares a qualquer momento naquela região. Tem uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas nós não estamos sofrendo com esses problemas. Por quê? Porque o nosso governante, Luiz Inácio Lula da Silva, no primeiro e segundo mandato dele, deixou uma reserva cambial robusta, com a Dilma Rousseff também. E hoje nós estamos vivendo um período em que os investidores estrangeiros estão vindo para cá aos montes. Por quê? Porque Lula impõe respeito, Lula traz o interesse desses investidores. E não é um dinheiro de especulação, não. É dinheiro para produzir aqui. É dinheiro para abrir fábricas aqui. É dinheiro para contratar brasileiros. É dinheiro para gerar empregos e dividendos aqui. Portanto, quando você for escolher um próximo presidente da República, tenha em mente que, dependendo do nome, a paz que está reinando no Brasil hoje pode acabar. Como acabou no período de Fernando Henrique, como acabou no período de Bolsonaro, que não traduziam respeitabilidade, confiança, competência, honestidade. E tudo isso o Lula tem e leva para o mundo inteiro nas suas viagens, que a imprensa fica: ai, o Lula gastou muito no hotel, ai, a Júlia gastou muito na loja. E os bilhões de dólares que o Lula traz? Ninguém fala nada? Pois é, vamos pensar
com muita tranquilidade e muita calma que estamos vivendo um período de bonança, com paz, com alguma harmonia, apesar dos bolsonaristas, mas o mundo está em guerra. Os Estados Unidos, o império está ruindo. Tem um maluco lá nos Estados Unidos acabando com o próprio país e querendo acabar com o mundo. Mas nós aqui estamos muito bem, obrigado. Pensa nisso. A escolha de um presidente faz toda a diferença. E aproveitando o ensejo, escolha bem os deputados e os senadores. Não votem nesses partidos que estão aqui embaixo. Não prestam. Tudo lixo. Tá bom? Tchau, tchau. Bom domingo.